A segunda etapa é identificar exatamente qual é o tipo de manejo alimentar que está sendo utilizado atualmente. Então, e aí vem uma sabatina, né? Então vem várias perguntas. Se você ainda não é consultor daquela piscicultura, ou né, mesmo que você já seja, você só vai saber o tipo de manejo que é utilizado se você for perguntando ou se você frequenta com frequência, se você frequenta aquela piscicultura. Então, saber o tipo de alimento que é utilizado, se ele usa ração, se é ração de qualidade, que tipo de ração é, se é uma ração que ele produz lá na piscicultura, só farelada, mistura os ingredientes, se é uma ração que ele produz em alguma fábrica que ele tem lá meio caseira, então sai uma ração peletizada, não muito bem extrusada, ou se é uma ração comercial, né, bem produzida, de empresas idôneas e que a gente sabe que tem grande qualidade de alimento. E aí eu acho muito importante isso para quem é técnico, conhecer os tipos de rações que são produzidos e comercializados na região onde você atua. É importante saber isso, e quando você conhece as rações que são comercializadas na região onde você atua, fica fácil você saber a qualidade real daquele produto. Então, porque, por exemplo, pode ser uma ração regional. Nem toda ração regional é de má qualidade. Existem rações que são produzidas regionalmente e que são de altíssima qualidade, inclusive, né? Mas eu preciso conhecer essa ração. Conhecendo a ração, pode ser que eu consiga adquirir dados de desempenho dessa ração. Caso eu não consiga, porque eu não conhece produtor nenhum que utilize, é interessante que você, no mínimo, leia o rótulo daquela ração específica e entenda quais são os tipos de ingredientes utilizados, a qualidade dos ingredientes que são utilizados, se houver a possibilidade de fazer uma análise bromatológica daquela ração, né? Talvez seria interessante, dependendo do objetivo da produção de peixes para qual você está prestando a consultoria. Então, saber o máximo de informações possíveis a respeito do alimento que está sendo utilizado, se for ração. Se ele alimenta os peixes com resíduo, então abateu um suíno, por exemplo, lá na fazenda e as vísceras daqueles animais foram fornecidas para os peixes. Acontece isso até hoje, mesmo em pisciculturas comerciais. Vou dizer para vocês que eu vejo isso sempre, tá? Então a gente acha que é só lá há 40 anos atrás a gente via isso porque os livros já estão ultrapassados. Não, hoje em dia isso ainda acontece, principalmente em pisciculturas onde não há objetivo de produção comercial. Né? Então, é importante eu saber essas informações, porque imagine que o cara só alimenta com resíduo e eu tô lá falando de qualidade de ração, o cara não sabe nem o preço do quilo da ração de peixe. Né? Então, isso tem que estar alinhado entre o consultor e o produtor. Então, se a alimentação fornecida não, ou se a alimentação é natural, ou seja, ele só aduba o viveiro, né? E os peixes estão lá só sendo alimentados do alimento natural, do fitoplâncton, do zooplâncton que tem dentro daquele viveiro, ou se ele alimenta com serva. Então, identificar qual é o tipo de alimento e a qualidade do alimento que é utilizado dentro daquela piscicultura. Beleza. De que maneira o alimento é fornecido dentro dessa piscicultura? Então, se ele, né, pensando que é uma piscicultura que alimenta com ração, se ele alimenta a lanço, então tem um saco de ração, pega um copinho e vai jogando a ração ao longo do viveiro. Se ele só alimenta num ponto ou se ele vai alimentando ao longo de toda a linha do viveiro. Se ele usa barco ou trator para alimentar. Quando você sabe essas informações, já fica mais fácil entender se o piscicultor tem uma certa infraestrutura, ou se ele pensa em facilitar o manejo, ou se ele está preocupado financeiramente ou não. Isso tudo ajuda você a entender qual é a condição da piscicultura, entendendo a condição de infraestrutura e financeira da piscicultura também facilita para que você desenhe esse manejo de alimentação.
E o horário e a quantidade de alimentações são feitas diariamente, né? Então, por exemplo, alguns piscicultores alimentam, sei lá, 2 vezes por semana, no caso de pisciculturas de subsistência, caso de pisciculturas de lazer, né? Ou às vezes uma vez na semana, já que o cara espera que final de semana o peixe esteja com fome para final de semana chegar lá para pescar e ter peixe faminto querendo pegar todas as iscas. Então isso tem que estar bem claro dentro da cabeça do consultor de peixe, né? Consultor de piscicultura.